Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Boa noite, um grande abraço para você e para sua família. Desejo desde já um excelente final de semana. Estamos quase terminando a semana. Amanhã a gente fecha com mais um capítulo. Hoje, Deuteronômio, capítulo 27. Você que chegou agora para o nosso grupo, seja bem-vindo. Lembrando que o nosso propósito consiste em 3 passos. 1, ler a Bíblia todos os dias. 2, orar todos os dias. Nós temos orado por você aqui no grupo. Ore também, coloque diante do Senhor a sua petição. E 3, tente mudar. Você sabe melhor do que ninguém aquilo que te prejudica. Portanto, peça ajuda ao Senhor e Ele vai com certeza te atender e ajudar você aí nesse processo de mudança. Vamos lá para o Deuteronômio capítulo 27 então, irmãos, para estudarmos. Deuteronômio 27 é um capítulo muito interessante, porque o povo está pronto aqui para praticar aquilo que já havia sido mencionado pelo Senhor anteriormente. Vamos lembrar que Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés está relembrando que o Senhor ordenou. Então o Senhor havia ordenado que o povo, ao entrar na terra, quando estivesse próximo de entrar na terra, subisse ao Monte Ebal e o Monte Gerizim. Essa imagem aqui, ó, 2 montes, pode ver que no meio deles há um caminho, e esse cenário é extremamente pedagógico. Isso significa que o Senhor ensina de uma maneira muito clara que existe um caminho e existe 2 escolhas. Você pode escolher obedecer e ser abençoado, ou você pode escolher desobedecer e ser amaldiçoado. Bênção e maldição. Hoje nós vamos ver um monte que simboliza a maldição, que é o Monte Ebal. Nesse monte, o Senhor havia dado a seguinte ordem: olha, quando vocês atravessarem, passarem o Jordão, entrarem na terra, vocês vão levantar grandes pedras, vão pintá-las de branco, vão escrever bem nitidamente, como diz o versículo 8, bem nitidamente nessas pedras, todas as palavras que eu estou ordenando agora, todas as imprecações, imprecação é maldição, tá? Todas as maldições que forem proferidas aqui, isso lá no Monte Ebal, eles levantariam pedras, pintariam de cal, portanto a pedra branca, com um contraste, ou seja, para que ficasse nítido, para que todos que pudessem passar, pudessem ler e ficar cientes da lei. Por quê, meu querido irmão? A legislação tem que ser clara. Quando você conhece a lei, você não pode dar desculpa, eu errei porque eu não conhecia a lei. Esses montes estavam bem na entrada, então qualquer um que passasse poderia ver o que traria maldição e também poderia saber aí as bênçãos decorrentes da obediência. E lá o Senhor dá uma ordem que aponta para Cristo. Ele diz que ao chegar, era para as tribos se dividirem, e essas tribos aqui, olha, Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali, deveriam proferir as maldições lá no Monte Ebal. Eles iriam proferir e o outro povo responder. Da mesma forma, então eles profeririam e o povo as outras tribos que ficaram ali no Monte Gerizim, que era o monte onde seriam proferidas as bênçãos, eles iriam responder. E o Senhor prepara um cenário, ele pede para que o povo faça um altar com pedras. Tais pedras não poderiam ser cortadas com a ajuda de instrumentos humanos. Preste atenção, meu querido irmão. Por que disso? Por que essas pedras não poderiam ser talhadas? Por que teriam que ser pedras naturais? Eu fiquei me perguntando e analisando o contexto bíblico, nós vamos achar em Daniel capítulo 2, versículo 34, o sonho de Nabucodonosor. Ele tem um sonho com uma estátua enorme, essa estátua tem a cabeça de ouro e várias partes de metais preciosos e metais robustos. Cada parte ali simbolizava um reino, até que ele enxerga uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mãos humanas. Essa pedra rola contra aquela estátua e quando ele bate naquela estátua, aquela estátua vira pó, não se vê mais vestígios. E essa pedra, ela cresce até encher o mundo inteiro, representando Cristo aí e o seu reino. Portanto, meu querido irmão, esse altar, eu acredito que ele aponta para Cristo, porque é no altar que seria oferecido o sacrifício, e é o sacrifício de Cristo que inclusive santifica o altar. Cristo é aquele que proporciona esse cenário aqui, porque as ofertas eram pacíficas. Qual que era a característica das ofertas pacíficas? Ela não tinha uma motivação específica. Por exemplo, não era por causa de um pecado, ela poderia ser uma oferta de gratidão, uma oferta voluntária, poderia ser uma oferta de comunhão, uma oferta até de reconciliação. No entanto, ela era voluntária, não era exigida na lei. E o interessante dessa oferta é que todos participavam. Os sacerdotes, uma parte era queimada a Deus, uma parte era dos sacerdotes, e as pessoas também desfrutavam desse banquete. Deus e os homens à mesa. Lembrou da ceia, né? Pois é, aponta para aquilo que Cristo tornaria possível. Cristo traria comunhão também quer dizer comer juntos. Deus traria um relacionamento entre aquilo que estava separado. O homem e Deus estavam separados pelo pecado, e hoje em Cristo Jesus nós podemos ceiar com Ele. Inclusive ele bate a porta do coração, se alguém abrir a porta do coração para ele, ele vai entrar e vai ceiar com aquela pessoa e aquela pessoa com ele, vão comer juntos, vão ter comunhão. Isso só é possível por meio de Cristo Jesus. Então no versículo 9 Moisés diz assim: silêncio, ouçam a voz de Deus. Meu querido irmão, isso é muito importante. Nós precisamos muitas vezes fazer silenciar as vozes e ouvir apenas a voz do Senhor. Nós temos tentado dirigir o nosso mundo pelas leis humanas, estamos até hoje aí quebrando a cabeça para encontrar uma ideologia que seja perfeita, um código, um ordenamento jurídico que atenda a todos os nossos anseios, e nós desprezamos aquilo que foi nos dado pelo Senhor. Eu digo para os irmãos que isso já foi dado. A perfeição daquilo que nós poderíamos ser quanto humanidade, quanto povo, está revelado.
No entanto, os homens negam a revelação de Deus, não lhes dão valor por não entenderem as coisas espirituais. Então, nós precisamos urgentemente fazer calar nossa voz e ouvir a voz de Deus e voltarmos de fato ao Evangelho. Porque as maldições, nós vamos ver aqui, não tem nenhuma novidade, é apenas uma aplicação prática do decálogo, dos 10 mandamentos. Olha comigo para você, observe, perceba comigo se não é. Diz assim, o versículo de número 15 começa: maldito o homem, então o povo, aquelas tribos diriam, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Lembre-se que a abominação na Bíblia é algo que tem um superlativo em termos de rejeição de Deus. Quando Deus descreve algo como abominável, é como se fosse algo que trouxesse náuseas, trouxesse enjoo, trouxesse aquele desejo de repulsa. É o que o Senhor fez com os povos de Canaã. Então, abominável ao Senhor aquele que coloca outro Deus em seu lugar. Ou alguém que tenta reproduzir a imagem de Deus em uma escultura, ou dar a essa escultura poder, não passando ela, como a Bíblia diz, de uma imagem que tem olhos e não vê, tem bocas e não fala, tem pés e não anda. A Bíblia é clara em dizer isso, meu querido irmão. E o Senhor diz nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, fazer um objeto chamado de Deus, isso é menosprezar o que o Senhor é. E Deus não aceita imagem porque Ele mesmo faria a sua imagem, não de barro, não de pedra, nem de ouro, mas de carne e osso, que é Jesus Cristo, a perfeita imagem de Deus encarnada e que andou entre nós. A luz veio até nós e os homens amaram mais as trevas que a luz. Portanto, meu querido irmão, os homens continuam aí amando e adorando os bezerros de ouro, os deuses de acordo com as suas projeções. E também Deus não aceita nenhuma adoração a outro homem, a outro ser humano. Por quê? Porque esse homem não pode fazer nada. Segundo as Escrituras, a Bíblia é muito clara em dizer isso, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Portanto, quando eu intercedo por algum homem, a algum homem, sem que seja Cristo que é ressurreto para todo sempre e é o nosso mediador, eu estou, de certa forma, eu estou buscando os mortos. Então, meu querido irmão, o texto aqui vai nos dizer claramente, Êxodo 20, está lá os 10 mandamentos, e aqui está dizendo que o Senhor teria por abominação quem assim fizesse. Esse é o primeiro, então, aqui no versículo 15, temos do primeiro ao terceiro mandamento. Eu vou seguir a ordem, não a ordem do texto, mas a ordem dos mandamentos, para você observar. Então, no versículo 15, do primeiro ao terceiro, lá no versículo 26, que é o último desse capítulo, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras da lei e não cumprir. Aqui nós temos a menção do quarto mandamento. Por quê? Porque lá diz: guarda o dia do descanso, que era o sábado, guarda o dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no 7º descansarás de toda a tua obra. E esse era o dia em que eles meditariam na palavra da lei. Então aqui diz que maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Se o homem não medita, a importância que nós temos de frequentar uma igreja, de estar junto com o povo de Deus, é porque nós lembramos juntos das vontades do Senhor e somos juntamente estimulados a obedecê-lo. Todo mundo precisa, todo cristão precisa estar num ambiente assim, um ambiente que gere a ele responsabilidade, um ambiente onde ele se sinta de fato, meu querido irmão, responsável em viver aquilo que o Senhor ordenou. Porque no oculto a gente pode construir ídolos, guardar, podemos sentir que estamos livres para fazer o que quiser, afinal de contas não tem ninguém nos observando. Então, aqueles que rejeitassem, não confirmassem as palavras dessa lei, aqui diz que maldito seria. Interessante é que, depois de dizer, o restante do povo responderia, e todo o povo dirá: amém, 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 quer dizer, assim seja. Então aqui nós temos o quarto mandamento. O quinto mandamento está lá no versículo 16: maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Isso aqui vale demais para os dias de hoje. Como temos vivido uma geração que despreza os pais. Valorizam quem não construiu nada na vida, valorizam o youtuber, valorizam os professores, valorizam os intelectuais, os artistas, se moldam pelas coisas que são impostas desse mundo e às vezes desprezam os pais, desprezam os mais velhos, desprezam aqueles que são referências diretas de Deus na vida deles. E olha, meu querido irmão, aquele que desprezar, a Bíblia diz, aquele que desprezar seu pai e sua mãe é maldito. E o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ah, mas eu já vi filho desobediente vivendo muitos anos. É verdade. Mas pode ter certeza que o dia que ele morrer vai ser como se ele não tivesse vivido, porque ele não será lembrado. Agora eu já vi muita gente obediente que faleceu cedo, não viveu muito tempo, mas as obras continuam falando. Então, meu querido irmão, a extensão da sua vida não tem a ver com os anos que você vive, mas com a intensidade que você semeia aqui neste tempo de semeadura. O sexto mandamento está aí no versículo 24: maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá amém. Por quê? O sexto mandamento diz: não matarás. A gente mata, segundo a Bíblia também nos dias de hoje, quando nós odiamos. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, é homicida. Mesmo que ele não saiba que você odeia, você é um assassino. Você precisa, meu querido irmão, perdoar na medida que Deus perdoa.
Jesus nos ensina a orar, perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos devedores. Se você não perdoa, isso significa que você também não será perdoado. O sétimo mandamento tem um conjunto aqui de coisas. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Aqui vem dizer de alguns absurdos que acontecem, a gente tem notícias que acontecem, desde os tempos bíblicos acontece, e aquele que teme a Deus não pode se associar a isso, porque maldito seria. Então Deus odeia aquele que profana o leito familiar, alguém que adultera com outra pessoa da família, só pode estar querendo uma tragédia. Aqui dá um exemplo de madrasta, mas a gente poderia aplicar isso aí em outros contextos. Qualquer laço familiar, todo adultério é uma tragédia, mas isso aqui é ainda mais grave, porque além de ferir, você acaba com a família, com as relações familiares. Então aqui diz, maldito o que profanar, que deitar no leito do seu pai, com a sua madrasta, maldito o que tiver relações sexuais com um animal. Meu querido irmão, isso é a prova da falta do que fazer. Uma pessoa que tem pensamentos assim, está para lá de doente, está achando que vai preencher o buraco da existência, da vida, com prazeres, e já testou de tudo e agora está inventando moda. E o Senhor diz que maldito seria quem assim fizesse. Quem tiver relações sexuais com a sua irmã, há muitos casos de abuso de irmãos com irmãs, e querido, isso é absurdo. Quem faz isso será maldito, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz também, aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra, mais uma vez, envolvendo aí laços familiares. Isso é um absurdo, esse tipo de abuso, esse tipo de profanação não pode acontecer, é uma quebra clara do sétimo mandamento. Nenhum tipo de adultério, nem no coração. Jesus disse que aquele que olhar com uma intenção impura no seu coração já adulterou. Nós precisamos fugir disso, meu querido irmão. Nossos olhos são a luz, a janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será. Mas se os nossos olhos forem maus, nós vamos enxergar tudo dessa forma, desse prisma, e precisamos fugir disso. O oitavo mandamento está aqui. Maldito aquele que mudar os marcos, mudar ali as divisas. E ainda diz, maldito aquele que fizer errar o caminho, o cego, fazer o cego errar o caminho, que crueldade. Aí você diz assim, como assim, pastor? O oitavo mandamento diz, não, furtarás. Mudar as divisas é defraudar o seu próximo. Ensinar o caminho ao cego errado é defraudar o seu irmão. Você está mentindo para ele. Você está enganando. Furtar é enganar, é de subtrair sem que ninguém veja. E se você faz isso para alguém que não tem os olhos, você deveria ser os olhos do cego. Assim, quando você tem um pão, e o pão, a Jesus nos ensina dizendo que o pão é nosso, o perdão é nosso, não é? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perceba que a oração é no plural. Portanto, meu querido irmão, aquele que não tem o que você tem tem que ser compartilhado com ele. E se você não compartilha, você está furtando o direito do seu irmão. Meu querido, isso é absurdo. Isso é defraudar, é furtar. Também nós temos aí o nono mandamento, maldito aquele que aceitar suborno, lá no versículo 25, de pessoa inocente. E todo o povo diria amém. O que seria isso? É vender a consciência, né? Lá diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, maldito é aquele que, por qualquer que seja a vantagem, venda a sua consciência. Nós estamos chegando, meu querido irmão, num momento muito importante no nosso país, que é o momento das eleições. E pode ter certeza, eu tenho orado por isso. Maldito seja aquele que tenta corromper a consciência de pessoas mais simples, e maldito seja aquele que vender a sua consciência. É o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes as pessoas recebem o suborno, aceitam um presente para poder prejudicar alguém que não deve nada. Deus está vendo tudo isso e Deus é justíssimo, justíssimo. Portanto, meu querido irmão, não profira falso testemunho contra o seu próximo. Pode ser uma pessoa que você não tem afinidade, não tem prazer, mas se ela não te fez nada, meu querido irmão, não a prejudique, não diga falso testemunho contra o teu próximo. Lembra que o que você semear, você vai colher. E o 10º mandamento, que é não cobiçarás, está aqui, para mim, no versículo de número 19. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Isso é muito triste. Sabe por quê? Os piores assaltos que acontecem no nosso país acontecem, não acontece, por exemplo, a cobiça daquilo que pertence a um magnata, mas acontece a cobiça daquilo que pertence ao mais frágil. Sabe por quê? Porque o mais frágil não tem voz. Aos olhos humanos, né? Diante de Deus, eles são assistidos. O órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, aquele que não tem ninguém por eles, tem o Senhor. E quem tem o Senhor, meu irmão, é a maioria. Pode estar sozinho, se tem o Senhor, é a maioria. E não cobiçarás é exatamente o que muitos faziam. Pervertir o direito do órfão e da viúva era direito deles. Eles queriam aquilo que era deles, então eles pervertiam. Por quê? Porque um pobre, uma viúva, um estrangeiro não tem voz. Não sejamos assim, meu querido irmão. Para terminar, eu só quero lembrar vocês a palavra do Senhor Jesus, que está em Mateus 22, do versículo 36 ao 40. Certa pessoa perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E outro semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, irmãos, trazem essa característica. Eles apontam para Deus e apontam para o próximo. Não que eles sejam diferentes, eles são complementares. Quem ama a Deus que não vê, quem
só tem um Deus, quem não toma o nome de Deus em vão, quem não constrói imagens para Deus, quem não idolatra nada, quem que guarda os mandamentos do Senhor, também, meu querido irmão, aquele que ama o Deus que não vê, vai ser capaz de amar o próximo na horizontalidade. Mas aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, prejudica o seu próximo, nunca viu a Deus e nem o conheceu. Então, eu deixo aqui essa palavra, que possamos seguir e lutar para que não sejamos amaldiçoados pela nossa desobediência. Preste atenção, meu irmão, a punição vem, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é vingativo, mas a ira de Deus vem por causa do homem, por causa das suas escolhas, por muitas vezes escolher o Monte Ebal e andar aí na desobediência. Fique com Deus, meu irmão, amanhã nós estamos juntos para terminarmos a semana bem. Um grande abraço e até mais.